Muita paz, saudação ao povo de Deus, povo angolano, africano do mundo, todas as pessoas que estão a conseguir a me ouvir, a me acompanhar neste momento. Aqui fala o pastor Júnior Zenzo Visão de Águia, líder da igreja Betel Visão de Águia e Angola, Bitamutamba Igreja. Deus os abençoe. Sou filho espiritual do pastor Alex Mbonzo. Filho, a fonte da vida. E Deus te abençoe. Aqui eu vim responder, ou explicar, ou ensinar um pouquinho sobre do que eu e das perguntas que me foi dado nos live passado, quando foi convidado, que Deus abençoe o profeta Francis Machia, quando foi convidado para explicar sobre a espiritualidade. Então, recebi algumas perguntas que não poderia responder e muito rápido, e aqui vim ensinar e explicar para você compreender e a coisa que nós queremos dizer. Então, hoje eu quero falar sobre a espiritualidade cristã e cabal judaica. Compreender a diferença. Porque muita gente me pode essa diferença não. A espiritualidade cristã e cabal judaica. O cabal judaica não é espiritualidade, primeiramente. O cabal judaica é uma religião. E a espiritualidade é outra coisa. Então, eu vou basear no livro do 1 de João, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: amados, não creia em todos os espíritos, mas prova se os espíritos são de Deus. Amado, nem todo espírito você pode crer, mas você tem que provar se o espírito está mesmo no Deus. Vou primeira coisa a dizer o que é a espiritualidade. Os que conseguem me seguir lá podem me ouvir. O que é a espiritualidade? A espiritualidade é um conceito, um relacionado de uma maneira como humano compreender e viver a sua relação com Deus. Significa a espiritualidade é você conhecer ou viver a relação com Deus. E como posso dizer, uma dimensão da existência de Deus. Isso que é a espiritualidade. Agora, e como cristão, a espiritualidade não significa simplesmente sentir coisa espiritual ou ter experiência sobrenatural, não. Mas a espiritualidade é conhecer a Deus, crer em Deus, obedecer a Deus e desenvolver o discernimento de Deus e ter comunhão com o Espírito Santo e manifestar o caráter do Cristo. Isso que é a verdadeira. Isso que é a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, meu amado, o espiritualidade cristão, estou a dizer bem a espiritualidade cristã. A verdadeira espiritualidade cristã é conhecer, crer, andar, obedecer e ser transformado. A espiritualidade não é deitar água na cara das pessoas, não é usar óleo, não é fazer isso, não. É conhecer. Você pode usar o óleo, mas sem conhecer a Deus, usa em vão. Você pode usar a água, usar o quê? Mas sem crer a Deus, você usa em vão. Você pode usar um óleo, mas sem andar com Deus, você usa em vão. Você pode fazer coisas a fazer, mas sem obedecer a Deus, você faz em vão. Então, você pode ser também um ministro de Deus, um sacerdote de Deus, mas sem ser transformado, você faz todas as coisas em vão, não vive na espiritualidade. Então, para você saber que se você vive na espiritualidade ou não, você próprio se sabe se você conhece Deus, se você quer a Deus, você anda com Deus, você obedece a Deus, ou você é transformado. Assim você vai compreender que se você anda com Deus. Meu amado, a verdadeira espiritualidade cristã não procura apenas uma experiência espiritual, mas procura uma transformação segundo Deus. Uma transformação segundo Deus. O mundo espiritual e espiritualidade não são a mesma coisa. Hoje vou ter mais outra coisa.
Estou a dizer, o mundo espiritual e a espiritualidade não são a mesma coisa. Essa diferença é muito grande. Olha, vou diferenciar. O mundo espiritual se refere-se na realidade invisível. Me ouve muito bem. O mundo espiritual se refere-se na realidade invisível. Mas a espiritualidade se refere-se na maneira como um ser humano se relaciona com essa realidade e a interpretar a Bíblia e a existência da realidade espiritual invisível. Acho que você me compreendeu. Eu vou repetir. Eu disse, o mundo espiritual tem diferença com a espiritualidade. Tem diferença entre o mundo espiritual e a espiritualidade. O mundo espiritual se refere na realidade invisível. Simplesmente. O mundo espiritual. Quando o mundo espiritual significa em realidade invisível. Mas quando fala da espiritualidade, se refere de uma maneira, se refere da maneira como humano, como um ser humano se relaciona com a realidade e interpreta do mundo espiritual. Significa, a Bíblia reconhece a existência de uma realidade espiritual invisível, desculpa. A Bíblia reconhece isso. Se você ler no livro do Efésios capítulo 6, versículo 12, vou tentar ver a minha Bíblia. A Bíblia disse, porque temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra si honesto espiritual de maldade nos lugares celestial. Bem amado, deixa-me te dizer alguma coisa. Existe algo importante. Nem tudo que é espiritual vem de Deus. Eu vou repetir, nem tudo que é espiritual vem de Deus. Não. É por isso, o João disse, prover o Espírito. Então, você tem que provar o Espírito se é de Deus ou não. Será que está me compreendendo? Agora, o que é o cabal judaico? Presta atenção. O que é o cabal judaica? Muito fala cabal juiz. O cabal judaica. O cabal judaica. O que é? A cabal é uma tradição mística do judaísmo. Outros falam de religião, que se desenvolve a partir da tradição mística do judaica interior. Meu Deus. Olha, existe a forma que fala no cabal do cabal e ganhar uma forma particular importante diante o Idade Média. Sabe a Idade Média? O cabal judaico começa a iniciar a pessoa a partir da Idade Média. Significa, o que é o cabal? O cabal procura refletir sobre questão como a natureza de Deus. O cabal procura a refletir como a criação, como ele fala de árvore da vida, ele simboliza como árvore da vida. Ele fala da criação. E ele tenta procurar saber sobre a questão como é a arma, eu posso dizer. Ele tenta de questionar ou de saber o mundo invisível. O cabal também é a relação entre Deus e a criação. O que ele se questiona, se reflete. O cabal é o significado místico das escrituras. Agora, entre seu conceito, estava a dizer,
E o importante está, ele chama de Ein Sof, não sei se vou falar bem, Ein Sof. Essa expressão usada para falar de intimidade divina, Ein Sof, Ein Sof, me fala no cabal. É uma expressão que se mostra a intimidade divina dentro da religião judaica, o cabal, do cabal. E ele também encontra como conceito de Sefirot. O Sefirot significa que e representa uma chamada que se chama Árvore da Vida, que acabou de falar, que é Sefirot. Ele representa, o Sefirot representa o Árvore da Vida do cabal. Eu posso tentar explicar. Eu disse que estou aqui para explicar calmamente do que você compreende. Dentro do cabal tem as 10 que falam, o 10 Sefirot, como esse avô da vida, e eles são constituídos de aprender como é a realidade divina e a descrição de compreender a criação. Olha, esta tradição se apresenta com 10 estruturas, ou esse Sefirot, o avô da vida, se apresenta com 10 com 10, como posso dizer, com 10 tradição, ou tradição se apresenta, né? Com 10 formas, que eles falam de Keter, que significa coroa, né? O Keter é o nível iniciado e de entrada, quando alguém já entra, se fala de coroa, e fala Keter, e vai te dar coroa, vai te coroar, e como o alguém que já está dentro, que se chama de Keter. O segundo se chama de Kotmait, e que significa sabedoria. O terceiro se chama de Bina, significa entendimento. O quarto se chama de Chesed, que significa misericórdia ou amor. O quarto se chama de Shefar, significa força. O Shevura significa força, o julgamento. E 6 se já fala de Tiferet, que significa beleza. 7 se chama de Tetizam, que significa vitória ou a eternidade. E 8 se chama de glória, que pode ser esplendor também. 9 se chama de Yesod, que significa o fundamento. E 10 que se chama de Malkuke, que chama do reino. Bem amado, é importante nós ensinar que a árvore da vida, os Sefirot, são simplesmente 10 deuses que ele usa, 10 deuses, o 10 espírito, essa seria de simplesmente incorreta da tradição trabalho. Significa o quê, meu amado? Quando o alguém está dentro do cabal, dentro desses 10 espíritos que ele usa, tem o espírito que ele vai usar dentro dele. Significa, usas de Keter, ele tem o poder de rei, o poder de governar, ao redor onde ele está, o poder de governar o país onde ele está, o poder de governar o continente onde ele está, o poder de governar o clã espiritual onde ele está. O outro pode receber outro poder. Mas isso não foi importante para mim, porque é a diferença que eu estou dando. Eu quero dizer uma coisa, meu amado. A grande diferença com a espiritualidade cristã. Nós, na espiritualidade cristã, aqui os pontos principais, a espiritualidade cristã é reconhecendo único Deus. Nós não temos muito Deus, só temos único Deus. É colocar no centro de tudo. E nós falamos Pai, Filho, Espírito Santo. O Marcos capítulo 28, versículo 19, vai dizer: apresenta o Pai, o Filho e Espírito Santo. Eu não vim te apresentar outra coisa, mas eu vim te apresentar o Deus que criou o céu e a terra.
Como a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, 16, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem por mim, sem passar em mim, eu posso dizer. Bem amado, para o cristão, o conhecimento de Deus é fundamentalmente ligado ao Jesus Cristo. Agora, o cabal pertence a uma tradição religiosa e mística diferente, porque a cabal não é a espiritualidade. O cabal não é a espiritualidade. O cabal é uma religião. E por isso, não devemos simplesmente misturar duas coisas nesse sistema. Outra, muita coisa entrou na igreja, muita coisa entrou no sacerdote, muita coisa entrou no ministérios. A espiritualidade cristã é cabal. Podemos reunir ou resumir assim, para resumir, podemos resumir assim. A espiritualidade cristã, Cristo é a palavra, Cristo é a espiritualidade, Cristo é a transformação e a santidade. Significa, na espiritualidade cristã, temos coisa fundamental que nós devemos viver com ele. Cristo, no primeiro lugar, palavra, Espírito Santo conosco, transformação da nossa vida e do nosso coração e viver na santificação. Agora, no cabal, ele fala de tradição mística. Ele interpreta a simbólica, o símbolo, ele usa o símbolo, a completação, o compreende a mística, o compreender mesmo a mística, onde que ele está. Tá vendo? Estou a responder isso porque recebi as diferenças. Eu recebi ao me explicar a diferença do cabal e a espiritualidade. Por isso viu respondendo. Meu Deus nos ama. O Espírito de luz é conhecido como o mistério de Deus. Há muita gente que utiliza a palavra semelhante e não significa que é a mesma doutrina. Podemos utilizar a palavra nós todos, mas não somos a mesma doutrina. Podemos utilizar a Bíblia, mas não somos a mesma doutrinas. Conhecer Deus não é o mesmo que procurar o segredo espiritual. Ouve, vou explicar isso. Conhecer Deus não é o mesmo que procurar o segredo espiritual. Existe uma diferença entre conhecer a Deus e procurar simplesmente o conhecimento, o segredo sobre o mundo espiritual. Há muita gente não quer conhecer Deus, mas quer conhecer o segredo do mundo espiritual para estar acabar pegar feitiço. Na fé cristã, Deus se revela no Deuteronômio capítulo 29, versículo 19. A Bíblia diz o quê? Deixa eu ler, desculpa. A Bíblia disse: há coisas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem ao nós e ao nosso filho. Há coisa que pertence a Deus, mas há coisas de revelação pertence a Deus. E por isso também o Paulo declara no livro do Colossenses capítulo 2, 23, ele diz: e quem está escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. Isso é Cristo. Significa, no centro da verdadeira revelação cristã é Cristo, meu amado. O perigo do encretismo é o quê? O perigo do sincretismo é o quê? Para uma consciência, uma convicção, nós pensamos que Jesus não é capaz de fazer coisa que a mística está a fazer. Isso que nós pensamos. Não. O Jesus é capaz de fazer tudo. O Jesus não se limita. É capaz de fazer tudo. Agora, por exemplo, Jesus, mais cabal, mais ocultismo, mais astrologia, mais prática esotérica. Essa mistura pode parecer profunda e espiritual,
mas produz confusão doutrinal. Você tem Jesus, ele dá Jesus, a nós tem cabal, e tem mais outros ocultismos, tem mais outras teologias, e tem mais as práticas místicas ou esotéricas. Meu amado, o Paulo diz, no Colossenses capítulo 10, 2, capítulo, versículo 8, ele diz: tenham cuidado para que ninguém vos faça pressa. Por meio da filosofia, você pode estragar a tua vida. Por meio da tradição, você pode estragar a tua vida. Tudo aquilo que é misterioso não é necessariamente a ser divino. Não é tudo que é misterioso é necessário ser divino, não. E agora, estou no fim a dizer como discernir uma experiência espiritual. Como discernir uma experiência espiritual. Antes de aceitar qualquer manifestação ou ensino espiritual, faça 5 perguntas. Eu disse, antes de você aceitar qualquer manifestação ou aceitar o ensino espiritual, tem que fazer ainda 5 perguntas. A primeira pergunta é: qual é a fonte? Vem de Deus ou do homem? Porque existe a explicação, vem sem versículo bíblico, sem apoio bíblico, sem o nome de Deus. Primeira pergunta que vai se perguntar: qual é a fonte do ensinamento espiritual que traz? Vem de Deus ou de homem? Segunda pergunta: qual é a revelação desse ensinamento? Está de acordo com a palavra de Deus ou não? Terceira coisa, segunda coisa, porque você pode ouvir muito ensinamento espiritual, mas qual é a revelação? Onde vem esse ensinamento? Terceira coisa, quem está no centro desse ensinamento espiritual? Quem está no centro? Cristo ou a experiência espiritual? Porque existe a experiência espiritual que fala de muita experiência espiritual. Se você usar isso, faz isso, vai fazer assim, mas o Cristo não está no meio. O Cristo deve estar no meio de tudo que você vai ouvir da espiritualidade. 4. Qual é o fruto? Olha, produzir a santificação, o amor, a verdade e a humildade. Qual é o fruto do ensinamento? E 5. Para onde isso está levantado? Para Deus ou para buscar o poder espiritual? Porque muitas vezes entra na espiritualidade não é para buscar a Deus. Só para fazer cair pessoa, só para falar da pessoa, só para falar profecia. Não, a espiritualidade não é para buscar o poder espiritual, mas é para procurar Deus. Acho que tudo muito profundo, estou quase ao fim do meu ensinamento. A espiritualidade não é o sinônimo de poder. A espiritualidade não é o sinônimo de poder, meu amado, não. A espiritualidade não é o sinônimo de poder, não, repete, não. Uma pessoa pode falar sobre visão, sonho, profecia, anjos, e mistérios, manifestação sobrenatural, e ainda assim não possui a maturidade espiritual, e ele não consegue ser o homem espiritual. Jesus ensinou no Mateus capítulo 7, versículo 20, ele ensinou: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto que ele produz? O homem espiritual precisa apresentar, olha, o homem espiritual precisa apresentar, a primeira coisa, o caráter. Segunda coisa, a verdade. Terceira coisa, a santificação. Quarta coisa, o amor. E quinta coisa, o discernimento. Dentro do homem espiritual, você vai encontrar o caráter, vai encontrar o verdadeiro, vai encontrar a santificação, vai encontrar o amor e vai encontrar o discernimento.
isso. Agora, como conhecer o homem espiritual? E acho que eu explico isso no live, né? Eu posso voltar mais e vou passar daí, não vou mais, porque já está lá. Okay. Olha, agora é o seguinte, o nível da sua espiritualidade não é medido somente pelo que você vê do mundo invisível, mas pelo que Deus produz, o seu caráter e do mundo invisível. E vou aproveitar a lançar esta mensagem. 2027 é um ano de maturidade espiritual para a Igreja Betel. Maturidade significa discernir, rejeitar o erro, conhecer a verdade, permanecer em Cristo, produzir o fruto. 2027 é o ano de maturidade espiritual para a Igreja Betel. A base do ano é discernir, rejeitar o erro, conhecer a verdade, permanecer em Cristo e produzir o fruto. Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz, ensina que o alimento sólido pertence aos que alcançam a maturidade e possuem os sentidos e discernir os bem e o mal. E é onde que eu vou. Agora, para concluir a minha mensagem, porque já está, a equipe técnica já está me falando, falta 3 minutos, vou concluir a minha mensagem dizendo assim, qual é a fonte dessa espiritualidade, qual é a fonte dessa doutrina que ela apresenta para onde está conduzindo a pessoa hoje. O cabal é uma tradição mística judaica. A espiritualidade cristã está profundamente na revelação com Deus, por meio de Jesus Cristo, na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo. Eu te dizer, meu amado, alguma coisa, e vou acabar aqui, vou dizer, eu quero declarar para você, você que seguiste até o fim, hoje é o seguinte, fala comigo, eu não vou procurar simplesmente o espiritual. Vou procurar a Deus, não vou procurar apenas mistério, vou procurar a verdade, não vou buscar o poder espiritual, mas vou buscar o Cristo Jesus. A minha espiritualidade será demonstrada por uma vida de santidade, o amor, o verdadeiro, obediência e a maturidade. Assim que você vive na espiritualidade, que Deus possa te abençoar. Aqui é o pastor Júnior Zenzo Visão de Águia, o líder da igreja Betel Visão de Águia e o filho do pastor Alex Mbonzo Filho. Que Deus vos abençoe, que a graça do Senhor vos acompanhe. E estou a aproveitar vos convidar a dizer que em outubro temos impacto conferência na igreja Betel Visão de Águia. Tema vamos falar disso. E temos testemunhas conquistadoras. E vai começar no dia 27, 28 e 29 de outubro, que vamos ir acabar até no encerramento do ação de graça, um domingo da paternidade, e vamos acabar no domingo dia 1 de novembro. O grande tema lá será quando a paternidade torna-se conflito. Deus vos abençoar. Aí eu, vosso irmão, vosso filho, vosso pai, vosso caçule e advogado dos filhos espiritual, advogado dos filhos espiritual. Que Deus abençoe.